Olá. Vamos aguardar um pouquinho. E o pessoal entrar de novo. E já vamos retomar a nossa live. Bom, vamos lá, vamos dando continuidade enquanto o pessoal vai conseguindo retomar. Vejam então um conjunto de desafios para poder organizar um gabinete de crise do Ministério Público. Existem outros desafios que eu vou colocar agora para vocês, mas deixa eu relatar um pouco mais, porque eu estou analisando mais do que relatando. Então nós criamos esses grupos estaduais de focalizadores, né, com focalizador do MPE, do MPF, do MPT e um representante focalizador dos secretários estaduais e dos secretários municipais. E começamos a desenvolver esse caminho que está aberto. A gente tem que dar continuidade de aprendizado do diálogo entre controle e gestão, do diálogo institucional. E aí articulamos, como o nosso gabinete é um gabinete ligado ao Procurador-Geral da República, que também preside o Conselho Nacional do Ministério Público, o GIAC, então, montado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Procuradoria da República, juntos, né? Nós montamos, então, essa estrutura e abrimos os caminhos de diálogo com o Ministério da Saúde e com outras instâncias do governo federal. Também foi um diálogo muito profícuo, muito intenso, né? Começar pelo ministro Mandetta, foi um diálogo assim, empolgante, eu diria, né? E também dando continuidade, especialmente agora com o ministro Pazuello. O outro ministro ficou pouco tempo, teve pouca condição de se desenvolver um trabalho. Nós estávamos começando a articular o diálogo quando houve a mudança, mas hoje temos um diálogo, voltamos a ter um diálogo intenso e também muito animador com o Ministério da Saúde, através do ministro Pazuello e o seu grupo de gestores. Então, começamos a articular um canal direto de comunicação, captando as informações estratégicas do Ministério da Saúde de forma dialogada e repassando de forma horizontal para todo o Ministério Público e as representações dos secretários estaduais e municipais. A gestão da Covid foi uma gestão extremamente problemática, cheia de enfrentamentos, de crises, de dificuldades no relacionamento do governo federal com os governos estaduais e municipais, algumas dificuldades de relacionamentos internos do Ministério Público, algumas dificuldades de relacionamento entre gestão e controle, mas ela foi, sobretudo, caracterizada por um esforço hercúleo para se aprender e avançar o processo de diálogo entre as instituições. E aprendemos muito e avançamos bastante. O avanço do diálogo institucional, eu vejo ele como uma estratégia, como um caminho estratégico
para nós consolidarmos e avançarmos a democracia como um todo. Não é possível que a gente continue pensando em avançar o processo democrático, ou mesmo o Ministério Público continue pensando em ser o defensor da democracia, quando debaixo de nossas barbas, debaixo dos nossos narizes, o que a gente vê muitas vezes é um enfrentamento desmedido entre as 3 esferas de poder. É preciso que os poderes dialoguem mais na nossa democracia e se agridam menos. É preciso que a gente aprenda mais a construir soluções consensuadas e não crises de enfrentamento, né? Muitas vezes crises de enfrentamento que atrapalham demais a gestão de Estado, mas que estão de olho exclusivamente num efeito eleitoral, não estão preocupados com a sociedade. Muitas vezes a gente percebe essa dimensão, né? Em atitudes do governo, dos governos estaduais, de alguns governos municipais, algumas vezes do governo federal, enfim, das 3 esferas. Não vou entrar em detalhes e nem me posicionar nessa guerra insana, né? Que a gente vê, de certa forma, atrapalhar em muito a gestão dessa epidemia, né? Dessa situação dramática a mais dramática das situações que eu pessoalmente vivi a minha vida, né? Foi certamente essa pandemia. E para mim poder participar da organização e da gestão de um gabinete dessa envergadura foi uma experiência ímpar, absolutamente importante na minha vida como membro do Ministério Público, como tem sido uma experiência extraordinária poder trabalhar na Comissão de Saúde, no Conselho Nacional do Ministério Público, primeiro com o conselheiro Bandeira e agora com a conselheira Sandra Krieger. É também uma escola fantástica, são lutas muito bonitas que a gente conduz no âmbito da Comissão de Saúde. A construção, então, desses grupos, né? Esses grupos de focalizadores em cada estado, nós tínhamos reuniões, por vezes colocamos os grupos todos em tele-reunião com os gestores, com o ministro, várias vezes, colocamos esses grupos numa reunião diretamente com o ministro Mandetta e diretamente com o ministro, os membros do Ministério Público, por uma representação, é claro. No Brasil inteiro puderam diretamente conduzir suas dúvidas ao ministro e as informações que gostariam, pedir diretamente ao ministro. Fizemos o mesmo com o ministro Pazuello também, um contato direto, os ministros se mostraram sempre totalmente abertos a essa experiência, e foi uma experiência muito exitosa, tanto uma quanto outra reunião foram reuniões muito exitosas, e esta relação direta, essa informação veiculada, estratégica veiculada de forma horizontal e direta, e por vezes o contato já direto com o gestor nacional da saúde, a principal autoridade de saúde do país, evita uma série de desencontros de informações que podem gerar inúmeras ações lá na ponta. Então, a veiculação de uma informação estratégica, de uma informação limpa, né, segura e homogênea no país inteiro, certamente foi motivo de controle, né, do fenômeno da judicialização no âmbito da pandemia. Claro que nenhum controle se dá a nível de 100%, tivemos várias judicializações, temos, de certa forma, um embate intestino dentro do Ministério Público entre esquerda e direita envolvendo cloroquina, não temos, né? Eu, pessoalmente, sou completamente contrário a essa politização do Ministério Público, a um ativismo que não nos cabe, né? Porque eu acho que é papel do Ministério Público, numa situação como essa, vamos analisar essa situação, quando não há consenso na ciência,
O Ministério Público não pode exigir do gestor que se posicione a favor da posição A ou B. Não há uma evidência científica. O que o Ministério Público tem que fazer é cobrar do gestor que ele disponibilize todas as ferramentas, todas as munições que nós dispomos para enfrentar essa guerra da pandemia. E quem que decidir a arma que vai usar é o médico, é ele que detém o saber médico, é ele que detém o saber científico e é ele que detém o poder do ato médico e ele que vai responder pela decisão. Não é o promotor que vai exigir a hidroxicloroquina ou a cloroquina, ou que vai impedir a hidroxicloroquina e a cloroquina, que vai responder depois. Lá na frente, nem o juiz que vai decidir, vai responder lá na frente por essa decisão. Então é uma interferência absolutamente ilegítima, desnecessária e que deve ser combatida. Nós temos que agora nos remeter a uma outra dimensão, a um outro desafio dentro do desafio, que era um desafio dentro de outro desafio, que é o problema dos limites da atuação do órgão de controle dentro de uma política pública. Quais são os limites de atuação do Ministério Público? O que pode, o que não pode um órgão de controle? Quais são os limites de atuação de um órgão judicante? O que pode, o que não pode decidir o juiz? Isso está intimamente ligado à tripartição das funções. Isso está intimamente ligado à questão da democracia. Hoje nós temos uma situação bem grave de descompasso nessa dimensão da democracia, dimensão estratégica da democracia. A nossa democracia falha em muito porque os poderes se atropelam. Todo mundo é absolutamente cioso de suas competências, mas não pensa duas vezes antes de atropelar a competência do outro. Que ética é essa? Importante é minha competência. Salvador da pátria e do mundo sou eu. Os outros são incompetentes ou bandidos? Que ética é essa? Que maturidade político-institucional é essa? Que visão de mundo é essa? E que mundo essa visão constrói? Eu acho que nós, como país, devemos voltar a pensar urgentemente esta questão. Duas questões, para mim, estratégicas. Uma, da tripartição das funções. Tá? E começar a pensar muito seriamente em cortar as asinhas dos ativismos judiciais, ministeriais, porque, vejam bem, cada vez mais a gente está implodindo o ordenamento jurídico no seu caráter sistêmico e no princípio da unidade normativa. Cada vez mais o direito se afasta de uma matriz teórica na elaboração legislativa e cada vez mais fica um emaranhado de normas absolutamente inflacionadas, cheio de antinomias não sistêmicas, casuísticas, e que, por isso mesmo, não vinculam. Você não vincula um aplicador de normas a um catálogo de normas. Você só vincula um aplicador de normas a um sistema de normas. Porque o sistema é regido pelo princípio de não contradição. Então, há regras de solução dos conflitos de normas dentro de um sistema. Regra de solução de antinomias. O direito tem as suas regras de solução de antinomias, mas não bastam só as regras de solução de antinomias. É preciso que o elaborador de normas elabore as normas preocupado com o princípio da unidade normativa, ou seja, em fazer normas harmônicas. Se você pegar, vai um exemplo, na evolução da democracia e do Estado de Direito. Se pegar a transição do Estado liberal para a social-democracia, o que ocorreu foi o surgimento das políticas públicas. As políticas públicas implicaram numa mudança radical na estratégia legislativa do Estado. O Estado deixou de ser um mero regulador, criador de normas para reger a vida social. Ele passou a ser um agente social dentro da economia.
E aí ele começou a fazer regras multiplicadas, casuísticas, e para gerir as complexidades da política pública, ele precisou fazer cada vez mais regras. A lógica reinante de criar a ordem social, ou manter a ordem social com o menor número de regras possível, que é uma regra liberal bem interessante, deu lugar para uma multiplicação inflacionária das pautas normativas, pelo processo da descodificação e da deslegalização do direito, quando a gente começou a produzir normas jurídicas através de atos administrativos. E aí vem, essa produção se deu em grande medida pela necessidade de regulação das políticas públicas. E quem passou a ter o papel de elaborar essas normas, não mais o legislativo, mas o próprio gestor, o executivo. Então nós temos aí hoje um cipoal de atos infralegais, atos normativos, atos administrativos, né? Um direito sanitário infralegal extremamente caótico e extremamente alheio à necessidade de uma unidade normativa de coerência. E muitas dessas regras foram impostas por interesses da máquina política. São regras casuísticas e que não reforçam, enfraquecem o sistema. E aí você, com esse cipoal confuso de normas, não vincula o juiz. E o que vai fazer o juiz? Ele, quando vem um conflito, chega na mesa dele, ele tem a espada de Damocles na cabeça, que é o non licet, que obriga ele a decidir. A proibição do non licet obriga, o juiz é obrigado a decidir. Ele vai no sistema e não tem sistema, tem um caos, um catalográfico caótico de normas, um cipoal. Ele vai fazer o quê? Ativismo judicial. Então, não se culpe o ativismo judicial de todo a uma ideologia da magistratura. Calma lá. Grande parte do ativismo judicial se dá porque nós temos uma desorganização do ordenamento jurídico. Ou seja, temos um desordenamento jurídico, porque nós estamos nos afastando da ideia de sistema dentro do direito. E com isso a gente compromete a vinculação. Então, vejam a complexidade de se fiscalizar política pública. E imagine isso potencializado numa situação dramática de pandemia, de uma doença que nós não conhecemos, não temos não temos uma cura, uma vacina, e sequer temos protocolos de atenção, né, de medicamentos, de procedimentos para atender as pessoas que com sintomatologia mais grave em detrimento da infecção, né? Então, a situação que nós vivemos foi uma situação dura, tem sido uma situação dura, e nós estamos aprendendo a trocar pneu sem parar o carro. Então, essa questão dos limites das atribuições ministeriais é uma questão que veio à tona com muita força. Afinal de contas, até onde vai o controle de fiscalização? Me parece que quando há uma evidência científica, o Ministério Público pode cobrar do gestor ou medir a decisão administrativa à luz dessa evidência científica. Porque, veja, é tal como uma perícia num processo. Uma perícia não determina o julgamento, mas ela estabelece um aspecto do fato que se torna incontroverso. Só que o julgamento não envolve um aspecto do fato, envolve uma complexidade de aspectos, um conjunto probatório. Da mesma forma, um aspecto técnico, um conhecimento científico sobre o tratamento de uma doença, não envolve uma decisão político-sanitária. É um aspecto, mas esse aspecto é importante. Ela é uma condição de qualidade da decisão. E o gestor não pode virar as costas para essa informação, quando ela é uma evidência científica. Mas quando não existe evidência científica, quando a ciência, de certa forma, foi politizada, quando existe um certo envolvimento afetivo, ideológico da produção científica com as tensões políticas de esquerda a direita que vão se desenhando no planeta. Porque os cientistas são seres humanos.
Então aí tem alguns aspectos interessantes para a gente pensar. Evidentemente, quando não há consenso científico, a opção de orientação da decisão por uma ou por outra posição não pode ser de um órgão de controle. Quem responde para a escolha não é o órgão de controle, é o órgão de gestão, é ele que tem que escolher, ele que tem a responsabilidade da escolha. E o órgão de controle não tem que se intrometer nessa escolha, nem por uma questão de compreensão não científica, porque não é um cientista da área, e muito menos por uma questão de uma paixão ideológica. Aí, gozado, né? Coincidentemente, os que têm o perfil ideológico X atuam com a defesa da posição Y. Os que têm o perfil ideológico Z atuam na defesa da posição W. Que coincidência! Isso é incompetência funcional. Isso é desqualificação para o exercício da função. E, de certa forma, todos nós temos alguns níveis dessa incompetência, dessa desqualificação, porque nós somos humanos. O que nós temos que fazer é lutar contra nós mesmos. Eu aprendi com meu velho pai, que era juiz, uma vez, numa conversa, ele me disse que... Eu perguntei, pai, como é que é o ato de julgar o outro? E ele disse, olha, julgar o outro é uma das tarefas mais solitárias que eu já experimentei, que eu já experienciei. Me explica melhor, pai, por que tão solitária assim? Porque quando você julga sozinho dos outros. Mas e se você for um bom juiz, disse ele para completar, você tem que julgar sozinho, inclusive de si mesmo. Pois é o que eu penso e que eu diria para meus colegas promotores. Quando você fiscaliza, você tem que fiscalizar sozinho, tomar as posições de controle sozinho dos outros. E se você for um grande promotor, você vai tomar essas posições sozinho de si mesmo. Então, muito me entristece essas polarizações políticas dentro da instituição. Acho que nós temos que lutar no que tange a esses medicamentos. Não há nenhum medicamento que não seja off-label, que me conste. Não há nenhum protocolo em sentido estrito, porque não pode haver protocolo sem evidência científica. E não me venham, como vieram alguns médicos, me dizer, não, mas existem evidências de nível B. Ah, sim, um professor de epistemologia vai engolir evidências de nível B. Evidências que não são evidentes. Convenhamos. Menos. Não há protocolo em sentido estrito. Para ver protocolo tem que ter uma evidência em sentido estrito. E evidência de nível B não é evidência em sentido estrito. São apenas indícios mais fortes, elementos mais fortes, mas não chegam a caracterizar uma evidência. Contra eles existem outros elementos mais ou menos fortes, talvez tão fortes quanto. Então não me venham com evidências de nível B. Paixão ideológica no plano da ciência, o que eu tenho chamado de politização da ciência. Vocês vejam, a própria construção da ciência, a construção da ciência moderna foi implicou numa uma certa cientifização da política, né? Nós criamos a ciência política, quando a política e o direito eram do campo da filosofia prática, do campo da decisão, das opiniões. Houve então uma cientificização do político, e agora o que a gente está testemunhando é uma politização do científico. E para encerrar, essa politização do científico se dá em cima de um dos fenômenos que mais me angustia no mundo atual. Eu lembro, vocês, que na Grécia arcaica existia um fenômeno que os historiadores, especialmente os historiadores franceses,
usaram chamar de fascínio da palavra. É que a palavra era confundida com a verdade e com o mundo. Na verdade, não é um fenômeno exclusivo da Grécia arcaica, é a força demiúrgica da palavra. Mas a palavra, quando era dita por certas autoridades, essas autoridades, elas, de certa forma, veiculavam a palavra dos deuses. E os gregos arcaicos tinham uma noção que eu acho bem interessante. A verdade está com os deuses, nós humanos apenas temos o condão de emitir opiniões, nós não alcançamos a verdade. Então, quando essas autoridades que eram os profetas, os adivinhos, emitiam seus oráculos, aquilo era uma verdade, a palavra divina. E ela não é apenas uma verdade no sentido de uma palavra que corresponde ao mundo, ela era o próprio mundo, coisa entre as coisas. Da mesma forma, o Aedo, o poeta, quando cantava e entonava nas suas liras, seus poemas, suas epopeias. E a mesma coisa os julgamentos de ordalhas feitos pelos juízes, os reis de justiça, os juízes da época. Era coisa entre as coisas, era o mundo. A palavra vindo de um Deus não designa, ela cria o mundo. Fiat lux. Ela faz o mundo acontecer. E parece estranho, né, para nós, homens e mulheres, nós seres humanos do século XXI, absolutamente tecnológicos, midiáticos, com a formação cientificista, um mundo onde se opera o fascínio, né, da palavra. Um mundo onde, conforme a origem da palavra, uma vez dita, a palavra passa a ser coisa entre as coisas. Pois eu quero dizer para vocês que, bem observado, essas armadilhas, elas não estão tão distante do homem atual. O que a mídia tem feito, desde a mídia tradicional e agora de uma forma mais intensa, as redes sociais, na construção da realidade através de uma guerra de narrativas, onde o mundo é deixado para lá porque não importa, o que importa é uma vitória disso que eu consagro como mundo, porque a minha palavra cria o mundo na cabeça das pessoas e o mundo real não importa mais. O nosso mundo, será que sempre foi assim? De qualquer sorte, eu quero dizer para vocês, pelo menos, que ele tem sido desgraçada e intensamente assim, em grande medida. Como que a gente derrama uma crença tão desvairada nessas notícias postas na mídia, seja a mídia tradicional, sejam as mídias sociais, num mundo onde a tecnologia permite a construção de imagens que parecem a verdade, mas não são. E essa é a grande forma de você deformar a consciência das pessoas, com meias verdades. Porque quando você coloca uma meia verdade num trecho de mentiras, parece que a meia verdade dá o status de verdade para todo o resto que é mentiroso. E assim a gente vai deformando o mundo. Eu vou encerrar essa live dizendo para vocês, tomem muito cuidado com as redes sociais. Leiam mais e construam a consciência de vocês por vocês mesmos, do que pelas... Não deixe de frequentar as redes sociais, mas não se iludam com o que está sendo publicado. E nem se apaixonem tanto pelas verdades, porque a paixão é cega. Tentem sempre deitar um olhar crítico, tentem ser autênticos. E, enfim, os romanos já sabiam lá atrás, os jurisconsultos romanos nos ensinaram que veritas est indivisa, é quod non est plene verum, non est sed plene verum, sed plene falsum. A verdade é indivisível, é inteira. E quando ela não se dá por inteira, ela não é uma meia verdade. Ela é uma grande mentira. Obrigado.
a todos que participaram dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado e possa servir de proveito para as reflexões de vocês. E seria muito legal que a gente pudesse ter uma atividade que pudéssemos ter uma interface mais dinâmica, mas certamente nós teremos. A gente vai passar por essa situação de pandemia e em breve nós estaremos juntos nos nossos ambientes de sempre, convivendo e podendo ter um diálogo com um nível de interação mais intenso. Obrigado a todos e uma boa tarde a todos.